Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema Orçamento Público Aberto. Isso porque a elaboração do orçamento é sempre cercada de enormes dificuldades, não raramente dificuldades políticas, até mesmo chamadas explosivas. Vale lembrar que o Brasil já deu até uma CPI do orçamento. No entanto, muitas reformas foram feitas na elaboração do orçamento público no Brasil e hoje o país é considerado até um exemplo pela maneira transparente como elabora o seu orçamento. O nosso convidado para falar sobre esse tema é o Dr. Welles Matias de Abreu. Ele é analista de planejamento e orçamento. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. As mudanças ocorridas nos últimos anos na elaboração do orçamento público no Brasil, elas perseguiam um processo orçamentário mais de acordo aos princípios democráticos, superando aquela concepção patrimonialista, aquela concepção burocrática. Esses objetivos foram alcançados com as mudanças que foram realizadas? Digamos que estamos ainda em processo de mudança, mas muito já foi feito. Um grande destaque pode ser dado, né, é a questão da elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal e, recentemente, a Lei de Acesso à Informação. Foram grandes incentivos para a institucionalização vamos dizer assim, do orçamento aberto no Brasil, envolvendo as variáveis, primeiramente, a transparência, né? Em seguida, o estímulo à participação e, por seguinte, uma sementinha plantada para, em vias de acontecer, uma accountability pleno e social no Brasil. Uhum. As grandes mudanças foram realizadas ali durante o processo constituinte. A Constituição de 88 traz uma série de inovações. O senhor acha que ali estão as bases para que a gente chegue, de fato, plenamente a um orçamento aberto, como o senhor disse? Perfeitamente. O processo de redemocratização no Brasil, e aí envolve a questão da Constituição, garantiu o desenvolvimento de normas, de regras, enfim, de instituições, quando a gente fala do ponto de vista teórico, que conduzem o Brasil para uma situação de orçamento aberto. É um processo gradual, né? Existem as mudanças institucionais, nesse tema ocorrem, a gente chama de forma gradual, surgindo as oportunidades, né? Formação de agenda, né? E esse processo é um processo que tem vindo, no caso brasileiro, de certa forma até rápido, porque pelo curto período que nós temos de redemocratização, a gente já teve ganhos muito significativos. Uhum. Mas nós temos aqui uma série de especialistas que, não raro, apontam uma falta de associação ou uma dificuldade, sobretudo a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre a formulação e a aplicação das políticas fiscais, Lei da Responsabilidade Fiscal, entre a aplicação das políticas fiscais e as políticas públicas de longo prazo. Por que isso ocorreria? Então, como eu disse, esses processos, eles demandam tempo para serem implementados, né? E não adianta ter apenas um regramento ou a questão né, mesmo que informalmente, regras constituídas. Precisa de que o governo tenha a capacidade de implementar essas regras, né? A gente chama tecnicamente disso de enforcement, né? O conteúdo de impor essas regras e fazer com que elas de fato aconteçam. Mas imaginem que em pouco tempo, né, a gente não falava em plano de médio prazo e atualmente é amplamente discutido o PPA, o nosso plano plurianual, e a sociedade tem conhecimento, inclusive já existem iniciativas do próprio governo que debate esse assunto com conselhos sociais. Isso já é um ganho muito grande. Eu posso até destacar de que recebeu um ganho na ONU, na Organização das Nações Unidas, esse ano, né, como uma iniciativa de participação, né, que poderia ser, vamos dizer assim, reconhecida e incentivada para o uso
em outros países. Uhum. Nós tivemos aqui no início do programa a menção de que no Brasil a elaboração do orçamento sempre foi cercada de muita dificuldade, que teve até uma CPI do orçamento. Essa CPI ela foi causada exatamente pelos problemas que se buscou superar ao longo do tempo, onde havia uma dose excessiva de patrimonialismo, burocratismo. Por que ela aconteceu? Entendo, existia o orçamento na época da ditadura, ela passava pelo Congresso apenas como um banho, vamos dizer assim. Ele não era discutido democraticamente. Uhum. Com o processo de voltando à democracia no governo, isso levou um tempo para que se pudesse novamente ter regras democráticas, como um processo de um país democrático deveria de ser. E os primeiros anos foram muito conturbados. Essa CPI, com certeza, foi devido à dificuldade de transparência e participação naquele momento. Agora, quero destacar que ela foi fundamental para que houvesse a implementação de outras medidas, de mudanças de regras, para que esse assunto viesse à tona, envolvendo a transparência, a participação e a accountability. Enfim, em seguida a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e também a questão da LAI mais recentemente. Grosso modo, seja uma Constituição ou seja um orçamento, ele sempre tem, em última instância, um objetivo de promover o desenvolvimento, o bem-estar, a justiça social no país. O orçamento também. No entanto, em alguns momentos se nota que ele tem dificuldade de alocar ou de colocar em disponibilidade os recursos devidos para que se alcancem determinadas metas. Como é que o senhor analisaria uma certa, digamos, divórcio entre objetivo e aquilo que é de fato realizado, orçamentariamente falando? Claro. O orçamento ele tem 3 funções. A função alocativa, a função redistributiva e a estabilizadora. Essas funções, a gente costuma dizer que elas de algum momento podem ser encaradas como concorrentes. Mas eu acredito que não. Eu acredito que um debate franco, em que envolve as pessoas interessadas no processo tanto de alocação quanto de estabilidade monetária e a questão de um processo de redistribuição, que é fundamental, a questão social, principalmente envolvida nesse ponto, quando há a emancipação e a discussão com mais pessoas envolvidas, você busca ter melhores decisões. Por quê? Porque maior conhecimento está sendo envolvido no debate. E, às vezes, determinadas pessoas que ficam em determinado momento dizendo que, poxa, precisava de mais recursos para determinada área, ele pode ter a sensibilidade de que, naquele momento, não foi possível por outra motivação que poderia ser, a posteriori, levar a consequências piores ou trágicas. Então, eu acredito muito nesse processo de abertura, levando ao entendimento, à construção de consensos coletivos e melhores decisões no processo orçamentário. O senhor falou aí na característica locativa, na característica distributiva e também na estabilizadora. Perfeito. Será que, ao não existir, supostamente, em hipótese, a não vigência de uma plenitude de abertura, transparência na formulação do orçamento, pode ocorrer a prevalência de uma característica sobre a outra? Por exemplo, o alocativo mais do que o distributivo? Pode ocorrer a sobreposição de qualquer uma dessas funções, como pode vir a questão social sobrepondo a estabilizadora. Enfim, essas situações, quando o importante não é talvez a sobreposição, mas sim um debate para a construção de consenso. Quando existir o consenso e o consenso for envolver o interesse público, a sobreposição não passa a ser algo indesejável ou não positivo, passa a ser algo que vem como uma sinergia e aí há um crescimento. Eu queria dizer assim, o que funcionaria como uma estratégia de governo. Você teria um pilar de capacidade de governo para a implementação da estratégia, que eu chamaria de liderança, e teria um outro pilar
que envolveria a questão do recurso. Obviamente, a estratégia sem a capacidade de implementação e não tendo, tendo essas duas variáveis e não tendo recurso para ser distribuído, também não faria sentido nenhum. Ou seja, a questão econômica ela é fundamental nesse processo. Tudo depende da conjuntura macroeconômica do país, também, ou do mundo até naquele momento. Né? Mas o termo orçamento aberto vem sempre associado ao termo orçamento emancipatório. O que vem a ser isso? Então, há uma associação, mas é um tema muito recente o orçamento aberto. O orçamento aberto, eu fiz recentemente uma pesquisa bibliométrica sobre esse tema e coletei apenas publicações de 2000 para cá. Sendo que de 2000 a 2007 apenas 2 publicações, 2007 até 2011, 12, 4, 5 publicações e recentemente por volta de 13 publicações por ano. O que existia, a transparência já não é um assunto, né, tão recente, vamos dizer assim, mas ela tornou-se encorpada quando numa discussão de uma nova abordagem, em que essa variável transparência ela foi agregada, ou em si, o elemento participação foi conjugado a ela, e também a questão do accountability. Né? Esses três elementos, essas 3 variáveis juntas, elas têm um poder explicativo imenso, né? E a gente recentemente está associando isso a um ganho de desenvolvimento social. Os países que têm essas 3 variáveis, eu não estou falando nem só a questão da transparência ou da emancipação, que está associada à questão da participação ou do accountability. Eu estou falando das 3 variáveis juntas. Tem um poder explicativo de mais de 50%, né, do desenvolvimento social dos países. Né? Isso a gente tem evoluído em outros estudos recentemente, que envolve aí a questão da governança e, como eu disse, a questão da capacidade do governo de transformar essas regras sendo efetivas, né? E também a questão dos recursos, porque não adianta nada ter a estratégia nem a capacidade se não ter o recurso para que essa estratégia e essa capacidade seja transformada em resultados. Né? A gente já está em um número aproximadamente assim, de 80% de explicação de desenvolvimento social. Então, é uma nova abordagem, é uma nova abordagem teórica e tem muito ainda a ser pesquisado. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai continuar aprofundando aqui a discussão sobre o que é orçamento aberto e orçamento emancipatório. Continue com a gente.